Fala galera, beleza? Trazer uma sequência de vídeos aí falando sobre cada janela da leitura de fluxo, o tape reading. Muito iniciante tem dúvidas sobre as janelas ainda, como montar uma janela, o que olhar em cada janela. E eu percebo que principalmente o tape reading cada vez mais estão ensinando por aí facilidades. Operar por volumetric price, operar por, sei lá, trocentas outras coisas e estão deixando de lado o que é mais importante. Então eu vou explicar cada janela individual e vou deixar depois no final o grau de importância de cada uma. Onde olhar, quais são as janelas principais, o que, que você pode tirar, o que, que você pode deixar, beleza? Primeira janela que eu vou estar explicando aí é o book de ofertas, tá? O book de ofertas nada mais é do que as intenções de cada player de comprar ou vender num determinado nível de preço, tá? Intenções não quer dizer que teve negócio fechado, são apenas intenções. E toda intenção ela pode ser cancelada a qualquer momento, tá? Ela pode ser mudada a qualquer momento. O que, que eu quero dizer? Que um player que está querendo vender, por exemplo, a 50, a qualquer momento ele pode cancelar aquela ordem de venda a 50 e colocar que ele quer vender agora a 52 ou que ele quer vender a 48. Depende de onde o preço está trabalhando. Tá? Ou simplesmente ele pode só cancelar. Ele cancela e fala, beleza, desisti, não quero mais vender. Por exemplo, quem já opera aí, já aconteceu várias vezes de você colocar uma ordem lá, pendurar uma ordem e de repente você cancelar aquela ordem, tá? É lógico que a gente é sardinha, então a gente coloca lá um mini contrato, 10 mini contratos, 5 mini contratos, não vai fazer diferença nenhuma ali no book, porque o book vai estar amarrotado de outras ordens. Mas quando a gente fala de big players, ou seja, player institucional, banco, fundos, quando eles colocam uma ordem no book, ali de 50, de 100, isso eu estou falando do dólar cheio, tá? Cara, faz muita diferença. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui no 47,5 a liquidez colocando um lote lá de 50. Olha como esse lote destaca, né? Porque você vê 5555, aí você tem um 20 aqui, 555, puf, daqui a pouco você vê 50. Aí você vai descendo, você começa a ver 10, 10, 20, aí você vê mais 50 lá embaixo do BTG. Entendeu? Então, assim, ó, do lado da compra, você vê ali na região do 30, o TR e o BTG, 50, 40. Então, são lotes que destacam no book pelo tamanho delas, comparando com o restante, tá? Então, assim, porém, eu gosto sempre de ressaltar que, pelo fato do book ser intenção, tá? Você não pode simplesmente, tá? Porque você vê aqui lotes no 30 do BTG e UBS, o preço quando estiver chegando lá no 30, você simplesmente vai apregoar uma ordem aqui no 30 também, porque você está vendo esse cara querendo comprar 40 e 50. Aí você fala, porra, se o BTG e o Terra quer comprar lá no 30, 40, 50 contratos, eu vou colocar meu minizinho ali para comprar, por exemplo, no 30 e 31 para comprar na frente deles, porque o preço vai segurar lá no preço deles. Lembra que eu falei que isso aqui é intenção. Às vezes você, sabichão, chega e pendura uma ordem aqui no 31, executa a sua ordem, quando for para executar a ordem deles, simplesmente eles cancelam. Eles simplesmente cancelam. Porque lembra que eu falei que a intenção pode ser cancelada a qualquer momento? E aí você comprou ali a 31 e falou, porra, os caras cancelaram. Então, o book, ele te dá o quê? As intenções, tá? Mas o book, ele não vai te dar gatilho de entrada e saída de uma operação, tá? Então, assim, por que o book ele é importante? Porque a intenção, por mais que ela não foi efetivada ainda, tudo começa na intenção, tá? Explicando rapidamente isso na vida real. Se você quer comprar um carro, certo? Você precisa ter alguém com a intenção de vender. Tá? Você já demonstrou que você tem intenção de comprar, mas precisa ter uma contraparte com a intenção de vender. Se não tiver ninguém querendo vender, não adianta nada você querer comprar. Entendeu? Então, o book ele é importante por conta disso.
Porque você tem as ofertas, tá? Tudo começa na oferta. Tudo começa... tudo que eu falar aqui eu vou tentar trazer para a vida real, tá? Porque o mercado financeiro é isso, tá? As pessoas não conseguem assimilar, tá? Tipo, trazer isso para a vida real, mas, cara, o mercado financeiro, ele é a mesma coisa que uma negociação na vida real. A diferença é que é muito mais rápido, muito mais líquido, porque envolve bilhões, entendeu? Então, assim, quando você traz para a vida real, vou dar um exemplo de um carro. Quando você abre, por exemplo, uma Web Motors da vida, você vai ver várias ofertas de carros lá, em vários valores. Você vai ver o mesmo carro com vários valores diferentes. Por quê? Porque aquilo são intenções. Porém, aqueles carros só vão ser vendidos se tiver comprador interessado em pagar o valor deles. Entendeu? Então, assim, enquanto não tiver ninguém interessado em pagar o valor deles, não vai ter negócio fechado. Então, de nada adianta uma intenção de um valor se a contraparte não está interessada em pagar. Isso vale para compra ou vale para venda, tá? Então, o book nada mais é do que os anúncios, tá? O classificado. Eu quero vender a tal preço, eu quero comprar a tal preço, tá? É uma ferramenta muito importante porque tudo começa aqui. Tudo nasce na oferta, de venda ou de compra. Indo para a ferramenta, a gente tem o lado esquerdo aqui as melhores ofertas de compra e aqui à direita os melhores ofertas de venda, tá? A primeira linha do book, você sempre vai ter a melhor oferta de compra e a do lado direito a melhor oferta de venda. Ou seja, é onde o preço está sendo negociado naquele momento, tá? Daqui para baixo são as ofertas acima ou abaixo daquele preço que está sendo trabalhado. Do lado da compra, no caso, cada vez mais barato. Por quê? Porque o comprador ele quer sempre comprar mais barato e o vendedor quer sempre vender mais caro. Então, por que o preço do lado do comprador vai diminuindo? Porque o comprador quer sempre pagar mais barato. E por que o lado de venda vai sempre aumentando? Porque o vendedor quer sempre vender mais caro. Conforme o comprador ou o vendedor vai aceitando pagar o preço, é onde a gente vai ver se o preço está subindo ou se ele está caindo. Ou seja, se o vendedor está aceitando pagar mais barato, vender mais barato, ou se o comprador está aceitando comprar mais caro. E é assim que o mercado desloca. Se nenhuma das partes tomar a frente de pagar ou mais caro ou vender mais barato, o preço não sai do lugar, tá? Então, isso, a questão de pagar mais caro ou pagar mais barato, a gente vai ver numa outra janela, que é a Times in Trades, que é onde realmente mostra os negócios sendo efetivados, tá? Mas o vídeo de hoje é para falar especificamente do book, tá? Então, o book é onde nasce as ofertas, tá? É onde tudo começa. Sem ofertas, não existe negócio, tá? Então, quando as pessoas falam que o Times in Trades é a ferramenta mais importante, eu digo que ela é mais importante porque ela mostra o quê? O negócio sendo fechado, que é o que importa para gente. Mas não tem como se fechar um negócio se não tiver oferta. Então, de nada adianta, por exemplo, eu falar que eu quero comprar um carro se eu não tiver oferta de venda. De nada adianta eu falar que, por exemplo, eu quero vender um carro se não tem ninguém querendo comprar, não tem oferta de compra para ter negociação ali, entendeu? Porque o mundo ele gira em torno de negociação. Você sempre vai ter um cara. Vamos simular um negócio aqui. Você quer vender o seu carro a 30 mil. Aparece o interessado, mas ele fala assim: eu pago 28. Certo? Então, assim, você tem uma intenção de venda a 30 e uma intenção de compra a 28. Só que você que é o vendedor, você tem posse do seu produto. Então, assim, se você não aceitar vender por 28, você vai continuar com o seu produto e não vai sair negócio. E se o cara não aceitar pagar os 30, ele também não vai ter o carro que está em sua posse. Diferente do mercado financeiro, que trazendo para o dólar, tá? Os preços de compra e venda, você consegue vender um produto sem ter e
você consegue colocar uma oferta de compra ali sem a intenção de ficar com aquele produto, tá? Você tá especulando. De repente você acha que, pô, o cara tá vendendo a 43, eu vou pagar 43 porque eu acho que dá para me vender a 45 e ganhar ali com a diferença, né? Mas o que eu quero que vocês entendam que o mercado financeiro ele é uma negociação como qualquer outra negociação na vida real. A diferença é que muito mais líquido, muito mais rápido e assim é, a forma como o preço sobe ou desce é exatamente como acontece na vida real. Se você tem um produto vendendo a 30 mil reais, por exemplo, você é dono de uma mercearia e você colocou um produto para vender a 30 reais, vai, por exemplo, e aquele produto está acabando muito rápido, ou seja, você põe para vender, o pessoal vem e compra, você já pré-entende que aquele produto está barato. Quando chegar a próxima leva daquele produto, você vai fazer o quê? Eu vou colocar agora 35. Aí você coloca 35, pô, o comprador vai lá e compra tudo a 35 em um dia. Você fala, pô, tá barato. Você pega a próxima remessa e coloca 40. Aí você vai ver lá, pô, o cara foi comprar a 40. Fala, porra, vou vender agora a 45. Aí você põe a 45, o seu produto fica um mês lá no estoque e não vende nada. Então significa o quê? Que quando você estava vendendo a 30 estava barato, quando você colocou a 35 ainda estava barato, mas quem determina se está barato ou não é o interesse comprador. Então, assim, é oferta e demanda. Se você tem um produto para vender e o comprador está indo para cima daquele produto, é porque está muito barato. A partir do momento que o comprador perde o interesse, é porque o produto ficou caro. E aí você precisa interpretar que o seu produto está caro, ou você morre com aquele produto na sua loja, ou você vai ter que colocar ele para vender mais barato. E aí você põe ele para vender novamente a 40. E aí ninguém compra a 40. E aí você fala, pô, não tá ninguém querendo comprar, vou colocar a 35. Aí ninguém compra a 35. E aí você baixa para 30. E aí o pessoal volta a comprar a 30. Então, a oferta e demanda, o preço se ele se desloca para cima ou para baixo de acordo com o grau de pessoas interessadas em comprar e o grau de pessoas interessadas em vender, tá? Então, isso é oferta e demanda. O book ele me dá apenas as ofertas. Se aquele preço vai estar barato ou caro, é a negociação fechada que vai me dizer se está barato ou não. Ou seja, se eu tenho aqui um vendedor vendendo a 43 e rapidamente o comprador aceita pagar 43, qual que é o próximo nível de preço? 43,5. Por quê? Porque já consumiram os lotes aqui do 3 e o próximo preço de venda é 3,5. Se o comprador vai e consome todos esses lotes de 3,5, qual que é o próximo nível de preço? 4. Aí o comprador vai e consome o 4, qual o próximo nível de preço? 4,5. O comprador vai e consome 4,5, qual que é o próximo nível de preço? É o 5. Aí o comprador não quer comprar 5. Ninguém mais compra. Ninguém compra. Significa o quê? Que 43 estava barato, que 43,5 estava barato, que 44 estava barato, 44,5 estava barato, mas 45 já está caro. O comprador não quer mais. E aí o que, que o vendedor ele vai ter que fazer? Se ele percebe que o comprador perdeu o interesse no 45, ele tem que vender mais barato. Senão ele vai morrer aqui no 45. E aí o vendedor volta a vender a 44,5 e volta a vender a 44. Por quê? Porque ele não conseguiu vender a 45. Da mesma forma, vale para o comprador. Se o vendedor aceita vender a 42, qual que é o próximo comprador? 41,5. O vendedor vende a 1,5, vende a 1, vende a 40,5. Quando chega no 40, o vendedor não quer vender mais. O que, que esse cara que está querendo comprar a 40 vai fazer? Pô, não estou conseguindo comprar a 40 porque o vendedor não está vendendo para mim a 40. Ele vai ter que pagar 40,5, 41, 40. Se ele tem interesse de comprar, ele vai ter que acabar pagando mais caro.
Então o mercado ele se move para cima e para baixo de acordo com o apetite, tanto do comprador quanto do vendedor, tá? Então, a oferta ela é importante porque é o início de tudo. É ali onde nasce a negociação. Agora, o que vai fazer o mercado realmente subir ou descer são as negociações fechadas, que é o que a gente vai ver na outra janela, que é o Times and Trades, tá? Mas o book, ele é muito importante porque ele me mostra as intenções, tá? Ou seja, quem quer comprar vai ter que consumir os lotes da venda e quem quer vender vai ter que consumir os lotes da compra. E ponto, tá? E é assim que o mercado vai mover, beleza? Então, eu acredito que o book não tem muito mais o que dizer, tá? O book é o que? Oferta, são as ofertas que o mercado está colocando naquele momento como melhor oferta de compra, melhor oferta de venda, e a gente só vai saber se o comprador está com mais apetite ou não, ou se o vendedor está com apetite pela janela do Times and Trades. É ali vai mostrar para a gente o apetite, quem está mais interessado, se é o comprador comprar mais caro ou se é o vendedor vender mais barato. Beleza? Então, resumindo, book não faz preço subir ou descer. Book é onde nasce tudo, é onde tem as ofertas, tá? Ali começa tudo. Quero vender a tanto, quero comprar a tanto. Tudo começa aqui, mas não é as ofertas que vão fazer o mercado subir ou descer. O que vai fazer o mercado subir ou descer é o comprador aceitar pagar mais caro ou o vendedor aceitar vender mais barato. E isso a gente vai enxergar no Times and Trades, que é tema para um próximo vídeo. Beleza? Espero que esse vídeo ajude aí para alguém que tenha dúvidas sobre o que é o book, tá? Lógico que quando a gente for para a prática, a gente vai explicar a importância de um lote maior, um lote menor, mas a ideia principal do vídeo é explicar a ferramenta, tá? E a ferramenta do book é o quê? São ofertas. Melhor oferta de compra, melhor oferta de venda, tá? Depois, lá na frente, quando a gente entrar numa questão mais operacional, a gente vai ver a importância, por exemplo, de um lote de 50, por que que a gente marca, o que que são esse monte de 555, tá? Que são os HFTs, né? Robôs de alta frequência, a gente vai explicar isso daqui. Mas a princípio é entender o que é o book, tá? O book são as ofertas, beleza? Próximo vídeo eu vou falar do Times and Trades e vamos seguindo aí para cada janela. Eu vou falar sobre todas as janelas e depois no final eu vou explicar quais são as mais importantes, tá? Onde realmente você tem que olhar, beleza? Valeu, um abraço.